Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, que bom é ter você ao nosso lado. Que alegria estar aqui a cada semana, levando para a sua vida uma mensagem de esperança para que você viva bem com as suas finanças, com a sua renda, com o seu salário, que você viva com dignidade, seja feliz e realize os seus sonhos. Mas para isso, instrução, conhecimento, conselho é fundamental para que você viva bem. O tema de hoje é Finanças e Neurociências. Estará conosco aqui a doutora Rosana, muito provavelmente você já a conhece, do programa Consultório de Família, de outras participações que ela já esteve aqui conosco, presente aqui na Novo Tempo, e ela vai dedicar agora o seu conhecimento a transmitir conselhos práticos e importantes para nós nos relacionarmos bem com as nossas finanças. Você vai conhecer um pouco mais sobre este tema, neurociências, e como é importante para nós conhecê-lo, a repercussão que ele pode ter na nossa vida e, claro, no cuidado do nosso dinheiro, da nossa vida financeira. Eu estava dizendo aqui para ela há pouco que eu sou fã do trabalho dela. Eu acompanho o Consultório de Família, como vários outros programas da Novo Tempo, que eu gosto de aprender com eles também. E quando eu vejo a doutora Rosana conosco, a gente sempre tem algo novo para a nossa vida, para o nosso bem-estar. A doutora Rosana Alves, ela é PhD em Neurociências e concluiu 3 pós-doutorados nesta área. Durante sua trajetória, já orientou mais de 300 trabalhos acadêmicos, escreveu mais de 70 artigos científicos, tendo recebido o prêmio de melhor trabalho de neuroquímica pelas Sociedades Científicas Brasileiras. Experiência internacional, tem dedicado a sua vida a ajudar pessoas e generosamente está conosco aqui para compartilhar um pouco da sua experiência. A gente fala em neurociências, algumas pessoas podem conhecer parcialmente ou não conhecer nada sobre o tema. Acho que é importante a gente definir o que é neurociências para a gente entender como esse tema é amplo e como nós devemos compreendê-lo. É muito interessante porque as neurociências é um campo de investigação científico que tem como base o entendimento do sistema nervoso central, a partir de uma visão biológica. O que isso significa? Eu quero saber, por exemplo, o que o córtex pré-frontal faz para que eu possa conseguir, por exemplo, guardar informações ou tomar uma decisão refletida. Então, nós vamos estudando todo esse cérebro, com tudo que ele contém, e é difícil porque ainda estamos arranhando nesse conhecimento, são mais de 86 bilhões de neurônios, que fazem mais de 100 trilhões de conexões entre si, e um único neurônio pode receber até 100 estimulações por segundos, ou seja, passar informação de uma forma muito rápida. O que isso tem a ver com tudo que a gente é, né? Porque tudo que sentimos, tudo que o nosso corpo realiza, parte de um comando cerebral. Até o batimento cardíaco, o nosso apetite, a vontade de dormir, tudo isso vem de estímulos centrais. Estímulos centrais significa que veio do nosso cérebro, muitas vezes, lógico, passando pela medula espinhal e mandando por todo o nosso organismo. Por que a gente estuda neurociências, né? Eu acho que isso começa já a fazer um sentido com eu participar de programas de TV. Porque as neurociências estão envolvidas com trazer à existência humana mais significado. Então, quando eu estou tentando entender por que a minha filhinha de 3 anos começa hoje a dizer não para muitas coisas, tem a ver com esse amadurecimento cerebral. Como que eu consigo armazenar informações? Por que algumas pessoas têm mais facilidade para decorar exercícios de lógica e resolver exercícios de lógica, enquanto outras têm mais facilidade para decorar nomes? Então, nós vamos estudando tudo isso. E lógico que isso vai trazendo não somente mais entendimento para esse fascinante cérebro, mas também nos ajuda a resolver doenças. Excelente, doutora Rosana. Eu tenho dito aqui sempre de que a estabilidade financeira, o equilíbrio financeiro, ele vem de 2 faces de uma mesma moeda. A primeira, os conceitos de educação financeira, os conceitos básicos como orçamento, planejamento, controlar os gastos, ter uma reserva e por aí vai. Fazer bons investimentos, sonhar, mas também passa pelo nosso comportamento. Sem dúvida. Às vezes, doutora Rosana, as pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem. Eu acho que nós precisamos entender as nossas reações
para que nós possamos alimentar o nosso cérebro de forma positiva a tomar as decisões certas. E aí eu acho que entra essa relação das neurociências com as finanças, certo? É tão interessante, eu costumo dizer que finanças, e olha, estou diante de um especialista, mas eu vou me arriscar. Eu costumo dizer que finanças tem mais a ver com o humano do que com o financeiro, né? Mais com humanas do que exatas, porque passa pelo comportamento, passa pelos desejos, passa pela forma que eu olho para um produto e aquilo talvez faça com que eu volte para a minha infância e lembre que aquilo me fez falta, ou que era um desejo, ou algo que eu não quero. Por exemplo, até a escolha da marca de um carro. Eu lembro que tem uma marca de carro que meu pai sempre diz assim, não presta, não é bonito, não é econômico. Eu nunca consegui comprar um carro daquela marca, por mais que eu tivesse oportunidades. Então, existe muito do humano. E quando nós estamos falando que existe uma tomada de decisão, até mesmo se vou gastar ou não, estou falando de uma análise que esse cérebro faz. E a partir desta análise eu me comporto. Não sei se eu falei certinho. Perfeito. Mas é isso, né? Eu digo assim, doutora Rosana, de que nós temos amplo conhecimento de educação financeira. Quantos livros? Vá em qualquer livraria, você vai encontrar dezenas de livros, dezenas, centenas de livros. Você tem hoje canais no YouTube de várias pessoas falando de educação financeira. Está aí o Saldo Extra. Temos matérias, reportagens na TV falando sobre o tema. E por que nós temos hoje no Brasil metade da população brasileira endividada? Exatamente porque entra nesse aspecto o controle da emoção e da razão para fazer a tomada de decisão certa. Agora, dentro desse campo, o que eu preciso hoje entender? Imagine alguém que está agora nos assistindo, está dizendo assim, eu não consigo controlar a minha vida financeira, eu recebo lá os conselhos do pastor Toninho lá no Saldo Extra, eu não consigo colocar em prática, eu estou endividado, estou ansioso. Que conselhos você daria dentro desse campo, do nosso controle emocional, da nossa razão, do nosso cérebro, para que a gente busque o equilíbrio financeiro? É tão interessante que hoje nós vemos muitas coisas dentro das neurociências relacionadas com finanças. Claro que essa não era a intenção original, mas sem dúvida nenhuma que nós aprendemos muito para aplicar neste campo da nossa vida. Por exemplo, a primeira coisa que nós temos que pensar é que dinheiro traz prazer para o cérebro, tanto ganhá-lo quanto gastá-lo. Nós temos, por exemplo, toda aquela nossa via de recompensa, que é ativada quando se usa drogas, quando se tem uma relação sexual, também é ativada pelo dinheiro. Então, o sistema de recompensa é ativado pela nossa vida financeira. Então, essa é uma questão que nós não podemos fugir. Todos nós somos afetados por questões financeiras. Outra questão que nós precisamos pensar é que nós pensamos sempre assim, qual é a sua motivação para guardar dinheiro ou para gastar o dinheiro? Isso pode ser uma armadilha em alguns aspectos. Porque se nós formos basear somente nas nossas emoções para guardar ou gastar, nós vamos talvez nos sair de forma que nós não estava programado ou que nós não queríamos. É um exercício. Sempre que eu estou diante de uma situação de ganhar ou de poupar, eu preciso parar e pensar de forma refletida e criar um padrão para os meus comportamentos. Porque algumas pessoas dizem assim, olha, este mês eu não vou comprar um sapato novo porque eu quero poupar para fazer uma viagem bem bacana no final do ano. Mas vai ao shopping, não resiste àquela promoção ou não promoção, a cor do sapato e compra. Quando as pessoas começam a mapear a forma que elas gastam ou poupam dinheiro, isto ajuda. Só que não é poupar só no sentido de pensar em mapear assim, então eu não vou mais ao shopping. Claro que esta é uma estratégia, mas de pensar o porquê que você compraria o sapato. Será que na infância você não tinha essa oportunidade? Será que comprar o sapato te faz se sentir numa posição de respeito, mesmo que seja diante dos filhos, do cônjuge, do amigo do trabalho? O que de fato te motiva a comprar? Outra questão que ela é muito importante é não desdenhar as emoções que aparecem quando eu faço um gasto, por exemplo. De fato, eu me sinto bem quando eu estou com um sapato novo. E quando eu falo assim, não, isso é bobagem, eu não precisava. Não, você precisava para aquele momento. Então, você precisa trabalhar com essa emoção. Mas tem uma área das neurociências relacionada com finanças que eu acho, assim, inacreditável. Estudos, principalmente da Universidade de Vancouver e da economia, se apoderando aí das neurociências, é muito interessante que quando a gente gasta dinheiro,
ativamos sim a região da recompensa, principalmente envolvendo o estriado ventral, que faz parte desse circuito e que traz um prazer absurdo. Mas, quando eu gasto o meu dinheiro em prol de outros, não é somente esse sistema de recompensa, envolvendo principalmente estriado ventral, que é ativado. Nós ativamos uma outra região do cérebro, que é aqui, ó, essa junção parieto, aqui, ó, temporal parietal, bem aqui, ó, bem em cima da nossa orelha, onde tem aquela costurinha do cérebro. Essa região, ela está envolvida com o altruísmo. E quando eu gasto meu dinheiro no bem-estar do outro, eu ativo essa região. Só que essa região, ela não está envolvida só com ajudar o outro e me trazer bem-estar, mas com prazer. E quando eu faço essa junção de ativação dessas duas regiões, a forma que eu emprego o dinheiro pode, inclusive, diminuir a minha ansiedade. E esta tem sido, olha, uma estratégia para empresários. Posso dar essa dica para quem tem uma empresa? Com toda certeza. Existem estudos muito importantes mostrando que, quando você vai recompensar uma equipe por ter alcançado seus objetivos, por ter, de repente, conseguido entregar um trabalho na época certa, bateu as metas da empresa, se a recompensa envolver aquela recompensa ser utilizada em prol de outras pessoas, fica mais fácil da sua equipe alcançar os objetivos, sabia disso? Interessante. Então pode ser um prêmio em dinheiro, mas que vai ser usado com equipe, ou aquela recompensa vai ser utilizada para uma ONG. Parece tão diferente, né? Mas os estudos mostram que fica mais fácil da equipe alcançar os seus resultados. Muito interessante. Eu nunca havia pensado nisso e é provável que você também não. Estudos de Vancouver. Eu posso até mandar alguns estudos, se vocês quiserem colocar no canal. Eu acho que é interessante falar com a nossa equipe para nós disponibilizarmos esses estudos no nosso site, para que você tenha um conhecimento adicional sobre esse tema. E como é importante também essa generosidade, como isso nos faz bem. E além de nós ajudarmos outras pessoas, a própria Bíblia diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então isso vai produzir um bem-estar muito grande. Doutora Rosana, você falou nesse mapeamento. Eu estou diante de uma decisão de consumo. Compro ou não compro? Devo fazer uma reflexão. Por que comprar? É desejo ou é necessidade? O que isso vai trazer de bom para mim? O que eu vou perder? O que eu não vou perder? Eu acho que está claro essa reflexão, esse raciocínio, a gente entender tudo que está envolvido. Mas eu tenho uma preocupação. Assim como nós temos que conhecer como é a reação humana diante do consumo, o que estimula uma pessoa a gastar, existem especialistas no assunto, muito mais bem preparados do que eu. Sim. Estão, então, produzindo agora comerciais para fazer com que eu compre os produtos que eles estão oferecendo e que, na maioria dos casos, eu não preciso. Como que eu posso trabalhar? Porque a força que vem dessa sociedade midiática, a força que vem dos meios de comunicação, levando as pessoas a gastarem, é muito grande. E, às vezes, nós nos sentimos pequenos e incapazes. Como que eu devo trabalhar para criar uma atmosfera protetora na minha vida financeira? As neurociências têm sido utilizadas até mesmo como uma estratégia de venda, né? Porque se você ativar alguns ou disparar alguns gatilhos no cérebro, você de fato vai comprar e não vai refletir muito. Acredito que algumas regras elas ainda são básicas, como a gente já tinha aprendido há muito tempo atrás, né? O cartão de crédito. E é tão interessante, eu estava lendo um artigo bem interessante sobre isso, o quanto o cartão de crédito, ele traz um bem-estar para o cérebro, porque ele te dá poder. Eu não preciso ter dinheiro imediato, mas se eu tenho uma possibilidade de crédito, e ainda mais se ele está dentro da minha carteira, isso traz uma possibilidade de sentir esse prazer no momento que eu preciso, sem pensar. Então, algumas proteções para este cérebro. O primeiro deles é você estar bem com você. Porque quando você trabalha as suas próprias emoções e conhecendo quem é você mesmo, você não cai nessas armadilhas de que, olha, para eu ser aceita em tal ambiente, eu preciso chegar com o carro X. Porque você vai saber que a sua presença é mais importante do que o carro que chegou com você. Outra questão que é muito importante é o diálogo mesmo em família. Puxa vida, será que nós precisamos mesmo disso? Alguns chefes de família não compram o que o filho quer, mas ele vive comprando o que ele quer. Então, esse diálogo com a família é muito importante. Cuidar da saúde. Quando você, por exemplo, dorme melhor, você tem uma capacidade de raciocínio melhor. Porque você, quando não dorme, isso é tão interessante, né? Quando você está em privação de sono,
você diminui a capacidade do córtex pré-frontal de trabalhar no sentido de tomar uma decisão melhor refletida. Então, dormir bem ajuda a gente a controlar as nossas finanças, sim. Quando você, por exemplo, está sobrepeso, eu não lembro de nenhum estudo que faça uma relação muito imediata, direta. Mas quando você está sobrepeso, você pode, inclusive, inflamar o seu cérebro a tal medida que vai diminuir a sua capacidade de raciocínio. Até a sua capacidade de fazer conta, porque a gente diminui o nosso desempenho em resolver problemas lógicos. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde, no geral, quando nós temos esse diálogo, e principalmente quando percebemos que não temos a capacidade de tomar as melhores decisões sozinhos, esse é um conjunto de fatores que vai nos ajudar a proteger mais, sem dúvida nenhuma. E reconhecer as nossas fragilidades, sim, diante de tantos estímulos. A gente tem que se conhecer, entender as nossas fraquezas, as debilidades, buscar ajuda, buscar apoio. Agora, doutora Rosana, uma pergunta que para mim é fundamental, até porque eu já recebi essa pergunta muitas vezes e algumas pessoas já mandaram para cá. Nós estimulamos, você mesmo falou aqui, a nós tratarmos esse assunto com diálogo, tratar do assunto em família. E para que a estabilidade da família seja alcançada, é importante que o pai, a mãe e os filhos façam junto o orçamento, estabeleçam os limites, as decisões, o planejamento. É possível que um tenha mais habilidade para cuidar do dinheiro, para controlar, pagar as contas, fazer a declaração de imposto de renda, conferir o extrato bancário, do cartão de crédito, tudo certo, mas as decisões em conjunto. Mas a pergunta que eu recebo é o seguinte: uma mãe, por exemplo, a esposa, eu vou falar esposa porque a pergunta veio de mulheres, elas entendem isso, elas querem controlar, elas querem manter a vida em dia, não quer ceder à tentação, não quer ceder a chamadas promoções e ofertas do mercado, mas tem dificuldade com o cônjuge, o marido. Ele não quer abrir o assunto, ele não quer tratar do tema, ele não quer encarar a realidade financeira que está difícil. Que conselho você daria agora como esposa, como mãe, a esta mãe, esta mulher que está passando por esta luta? Sim. Claro que é muito complexo, né? Porque os relacionamentos, eles têm uma dinâmica muitas vezes única. Mas eu vou falar da minha casa. Olha, me sinto à vontade para falar sobre isso. Em casa eu sou mais organizada financeiramente, de ver quanto tem na conta, o que tem para pagar, fazer o imposto de renda. É algo que eu combinei com meu marido, mas combinei no momento de paz, entende? Uhum. Porque quando você vai tentar conversar com o seu cônjuge, eu vou falar para essa mulher que está angustiada, você vai tentar falar com o seu cônjuge que, olha, não dá mais, nós estamos à beira do abismo, porque você não controla as finanças, acabou de chegar mais uma conta do cartão de crédito, estouramos o limite mais uma vez, provavelmente você não vai conseguir aquilo que tanto deseja, que é fazer com que o seu marido perceba que é necessário fazer esse controle. Estas conversas que são mais delicadas, mais tensas, elas precisam de fato serem conversadas no momento de paz. Sabe quando vocês estão bem? O meu combinado com o meu marido não foi no momento tenso, não. E ele também não é esse gastão todo, mas eu tenho uma habilidade um pouquinho melhor com essa questão de finanças, por gostar dessa área. Em momento de paz, falei assim, querido, você já tem tantas responsabilidades? Você já faz tantas coisas, eu posso cuidar dessa área da nossa vida? Por exemplo, saber que dia que pagam as contas, vamos colocar aí o limite que cada um pode gastar com as suas coisas pessoais, porque eu sei que você tem todo o direito, porque você trabalha tanto, mas nós não podemos estourar o nosso limite, mas você merece. Então vamos fazer assim, todo mês vamos olhar aqui dentro da nossa possibilidade, você vai ter X para gastar. Mas posso cuidar? Eu quero ter esse prazer. Eu acho que quando as nossas conversas, elas partem do diálogo de fato estar preocupado com o outro, dividir responsabilidades, colocar para o outro que você vem em missão de paz, a gente começa a ter um efeito. Não é simples. O marido muitas vezes não vai virar e falar assim, ai, que bom, não vai ser. Mas nós vamos tentando estratégias. Mas as estratégias melhores são aquelas que você faz quando está tudo dentro da normalidade, não quando chegou a fatura e todo mundo ficou super estressado. E respeitar a individualidade. Existem coisas que nós podemos fazer juntos como casal, não é verdade? Sim. Eu e minha esposa, algo que nós gostamos de fazer. Vamos imaginar, viajar, gostamos de ir para determinado lugar. Mas pode ser que o esporte da esposa preferido seja a caminhada e o do marido seja ir numa academia. E talvez isso não combine um pouco, mas eu acho que respeitar a individualidade, até por alguma coisa que ele vai gastar,
que poderia até ser evitado, mas se cabe no orçamento, não vai comprometer você fazer a sua reserva, você não vai se endividar. Eu acho que o respeito à individualidade vai fazer com que essa relação cresça, né? Sem dúvida, porque a questão do respeito, ela passa pelo dinheiro, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu posso dizer assim, é uma bobagem, ele quer trocar de carro de novo. Ele vai gastar R$2.000 para trocar o carro. Só que ele fica lá pensando assim, puxa, eu não posso trocar de carro, mas ela pode todo final de semana dar jantares para a família, que no final das contas se gasta também esse dinheiro. Então, essa questão da individualidade, ela é super importante, porque quando eu olho para o outro com respeito, e eu sei que o outro também merece gastar com o que ele quer, a gente gera no outro a boa vontade. E não é um trabalho da noite para o dia, porque a forma que gastamos o dinheiro é uma cultura. E muitas vezes se gasta sem pensar, porque, pensando agora no nível neurológico, os caminhos são formados para os nossos comportamentos. Então, você dispara aquela informação, quando vê, ela já percorreu todo o cérebro, quando você vê, você já apagou, porque se tornou um comportamento automático. Então, nós precisamos refazer caminhos no cérebro. Isso é anatômico. Nós precisamos mudar a forma de pensar e a forma de agir. E isso também leva um tempo, dependendo de como aquele comportamento ele foi sedimentado na vida da pessoa. Tudo isso envolve muita disciplina, exercício, diálogo. Agora, em muitos casos, doutora Rosana, as pessoas desistem no meio do caminho. Eu fiz o orçamento, mas não deu certo. Eu tentei de novo, não deu certo. O que fazer para desenvolver esta perseverança na busca de encontrar o equilíbrio financeiro? Porque no dia que ele chega, fica muito mais fácil. Porque quando a pessoa começa a reservar dinheiro, ela começa a comprar mais barato as coisas, ela vê o dinheiro crescendo em bons investimentos, isso vai gerar um estímulo para que ela continue. Mas muitas param no meio do caminho. Como desenvolver essa perseverança? Isso é extremamente importante, porque quando nós falamos assim, precisamos ou poupar dinheiro, e também serve para exercício físico, qualquer coisa que queremos, sabemos que é necessário, mas parece que a gente desiste no meio do caminho, é não cairmos numa armadilha que nós escutamos o tempo todo. Por exemplo, você já escutou assim, olha, é só você colocar na cabeça que poupar esse dinheiro vai lhe garantir umas férias bem bacanas no final do ano. Isso não é o suficiente, porque o nosso cérebro, a motivação pronta, aquela assim, eu decidi, vou e faço e dá certo, só é para poucas coisas. Dormir, comer, sexo, gastar dinheiro e jogar videogame. Para as outras atividades que vão nos trazer um prazer e uma recompensa, elas exigem persistência, mudança de estratégia, porque não é da noite para o dia, não é colocando sobre nós uma ideia de que, olha, poupar vai me garantir isso, que de fato eu vou conseguir, porque o nosso cérebro não funciona assim. A motivação é para aquilo que eu tenho prazer com menos esforço possível. É assim que o nosso cérebro funciona. Para todas as outras coisas, eu tenho que insistir, mudar a estratégia. Se eu não conseguir, eu tenho que ter a consciência de que é difícil sim, e eu tento de novo. Porque nós podemos cair na armadilha daquela assim, puxa, é tão fácil. Todo mundo que quer consegue. Se eu não consigo é porque não é para mim. Porque eu de fato sou um fracassado e não é. É uma dificuldade para todos nós. Principalmente quando nós nascemos talvez numa cultura do gastar, do imediatismo. Isso pode vir lá de trás, da família, do comportamento dos pais, né? Sem dúvida. Estudos indicam, por exemplo, que meninos que não tiveram uma boa relação com o pai, eles têm uma tendência de ter uma vida financeira mais fracassada. Por conta dessa relação que não ficou muito clara. Então, pensa num homem que hoje tenta resolver as suas questões financeiras e não consegue. Mas ele trouxe até uma herança emocional de uma relação que não foi muito bem resolvida. E isso tem um impacto em algo que parece que não tem nada a ver, né? Que é o financeiro, mas tem. Então, quando nós olhamos e encaramos esses desafios como algo que de fato vai exigir muito esforço, nós passamos a respeitar essa dificuldade. E quando nós respeitamos a dificuldade, nós temos mais possibilidade de persistir e de resolver. Verdade. Doutora Rosana, muito obrigado. Nosso tempo acabou, Sério? Mas nosso papo continua semana que vem. A doutora Rosana vai voltar aqui e nós vamos falar sobre a oniomania, que é esta doença do consumo compulsivo que pode levar ao endividamento, à tristeza e à infelicidade. Precisamos conhecer esse tema e cuidar para nós não sermos contaminados por essa doença. A doutora Rosana vai nos trazer conselhos na semana que vem. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigada. Foi um prazer muito grande. E concluindo este assunto tão importante,
eu quero ler um texto da palavra do Senhor. É importante para mim, é importante para você. Vamos refletir nas palavras que encontramos no capítulo 1 de Provérbios. O verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A importância de você se conhecer, de você entender que somos frágeis, pecadores, precisamos de instrução, sabedoria, conhecimento, mas também precisamos do temor ao Senhor. Una a sua vida, a oração, a comunhão com Deus, buscando sabedoria, buscando força para você colocar em prática esses conselhos que nós trazemos para você aqui a cada semana. A bênção do Senhor vai estar ao seu lado. Muito obrigado.